Será que os planos e os propósitos de Deus, os sonhos que Ele colocou no meu e no seu coração, têm prazo de validade para acontecer? Será que se as coisas não aconteceram no tempo, na forma que nós planejamos, é sinal que já é tarde demais? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Muitas vezes nós olhamos para alguns campos da nossa vida, alguns que estão tão áridos, e nós olhamos e falamos assim, olha, nem adianta mais semear aí, porque daí não vai florescer nada. Nós nos guiamos muitas vezes por vista, mas o que a palavra de Deus nos chama é não seguir por vista, mas pela fé. Nós servimos um Deus que está acima do Cronos. Um Deus que não está preso no ontem, nem no hoje, nem no amanhã. Um Deus que é Senhor sobre o tempo. Por isso, os sonhos, os propósitos dele não dependem de um tempo de validade humano que nós mesmos classificamos. Para isso, nós vamos refletir hoje sobre João capítulo 11, a história da ressurreição de Lázaro. Hoje, nós intitulamos como a história da ressurreição, né? Mas e se nós estivéssemos lá? E se nós fôssemos Marta ou Maria? E se fôssemos alguma daquelas pessoas que assistíamos, esperando por Jesus, a dor da espera que foi frustrada, porque Jesus não apareceu? A Bíblia diz que Jesus foi resolver algumas coisas em outros lugares, foi visitar outros lugares, e não atendeu de pronto, no tempo que foi planejado por Marta e Maria, no tempo em que elas mais precisavam. E muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Puxa, onde está o Senhor agora? Nesse momento que eu mais preciso, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que Ele não intervém na minha história. Mas às vezes, no silêncio, que Deus trabalha. É naquele momento que você pensa que Ele não está agindo, é que Ele está planejando algo muito maior. Você só vê a necessidade da cura. Jesus já planeja uma ressurreição. Você só vê a doença. Mas Jesus já viu o testemunho de vitória que você vai dar. Aleluia! Nós só vemos o cenário que está na nossa frente. Mas o que Jesus nos chama é para termos fé e vermos muito além. Jesus entra ali, nessa história, 4 dias depois que Lázaro já havia morrido. E aí o que as irmãs de Lázaro falam para Jesus? Jesus, já é tarde. Se o Senhor tivesse chegado, olha, um pouquinho antes. Alguns dias antes, Jesus, meu irmão não teria morrido. E Jesus ali nos dá uma primeira lição. Ele chora. Jesus chorou. Jesus chorou, nos dando permissão para chorar também. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós somos seres humanos e podemos também chorar. Choro não é sinal de fraqueza, senão ele não teria chorado. E quando nós liberamos lágrimas emocionais, também liberamos alguns hormônios que nos dão a sensação de bem-estar, que anestesiam o nosso corpo, que diminuem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Hormônios como a ocitocina, que é o hormônio do amor, também é liberado. Então, assim, são várias compensações que nós temos durante as nossas lágrimas, e Jesus sabia disso, e Jesus chora ali para nos dar permissão também de chorar. Jesus mostra que não é fraqueza chorar, muito pelo contrário, o choro faz parte da nossa humanidade, e ele nos traz alívio. Jesus chora também por empatia ao sofrimento de Marta e de Maria. Jesus chora por empatia por aquelas pessoas que perderiam seus entes queridos em todas as eras. Jesus ali mostra um coração dotado de total compaixão diante do sofrimento deles, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar logo depois. Então saiba que, mesmo quando parece que ele está atrasado, ele não está. E ele sente, Deus sente as tuas lágrimas, Deus sente o seu sofrer. Deus não te condena por chorar, Deus não te condena por essa, muitas vezes, crise existencial que você passa. Ele te ama antes, no meio e depois dessas crises. O amor dele não diminui. E Jesus ali, diante daquele sepulcro fechado, ele pede, sim, que façam a parte deles. Ele pede, olha, vai lá e tira a pedra. Claro que ele poderia ter movido aquela pedra com uma só palavra, né? Mas ele pede que eles façam aquilo que está ao alcance deles. Então, dê o seu melhor. Faça o que está ao alcance das suas mãos. E o que não está mais, aquilo que está além, deixa com Jesus, porque Ele faz, e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E assim, Jesus chama Lázaro para fora, como um prenúncio da sua própria ressurreição. Jesus já estava preparando aquelas pessoas para a própria ressurreição dele, que aconteceria
porque logo ele também seria crucificado, morto em nosso lugar, por amor a nós, e ele também ressuscitaria ao terceiro dia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Veja como uma história, né, que poderia parecer já encerrada, tarde demais, afinal de contas, as próprias irmãs de Lázaro falaram: olha, agora ele já fede. Sabe, esses sonhos estão mortos, esses planos estão mortos. E eu teria tantos exemplos da minha vida para te dar, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu até te convido a assistir um testemunho que eu já gravei sobre minha cura da endometriose, e eu vou falar bem rapidinho, que eu fui mãe aos 39 anos de idade. Né? Sofri muito com um quadro de endometriose que se alastrou por muitos anos, fiz vários tratamentos, fiz até cirurgia, mas quando já não tinha mais jeito, aí eu coloquei diante do Senhor. Com lágrimas, não foi sem lágrimas, não foi com lágrimas, o meu desejo de ser mãe. E Jesus me curou. E eu tive a Giovana, 1 ano depois da minha cura, eu já estava grávida e tive a minha filha. Então, o que eu te falo é que muitas vezes as pessoas vão falar para você: já é tarde, seja qual for a área da sua vida, esse casamento não tem mais jeito, as suas finanças não tem mais jeito, você não conseguiu passar nesse concurso até agora, já é tarde, você já está velha, você está velha para ser mãe. Seja qual for as palavras que tenham te dado negativas, saiba que você não depende da torcida das pessoas, o que você depende é de uma palavra de Deus. Porque os homens fazem planos, mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia. E que essa palavra de vida, que essa palavra de ressurreição de sonhos venha agora aquecer o seu coração, que você veja muito além do que aquilo que as pessoas falam e que os seus olhos veem, mas que você seguir hoje pela fé no Senhor, que faz infinitamente mais. Aleluia. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fica com essa palavra, não a perca e coloque em prática a sua fé, porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, não tem prazo humano de validade para acontecer. A última palavra é dele, e quando ele determina, acontece no tempo perfeito. A minha filha veio saudável e veio muito mais linda e doce e maravilhosa do que eu poderia sonhar. É assim que Deus faz. E é assim que ele fará na sua vida, se você crer. Se você fizer tudo que está ao seu alcance e perseverar até o fim. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.